Bom, pessoal, voltando para gravar o nosso quarto e último vídeo sobre essa primeira parte aí da população brasileira, vamos voltar para o slide que a gente estava mostrando, que dava conta aí da taxa de desocupação do Brasil, né? A gente mostrou aqui 2013 o momento das grandes manifestações, 2016 o momento do impeachment da presidente Dilma, que foram justamente dois momentos opostos aí, né? Um deles de queda da taxa de desocupação e o outro momento de alta. Essa taxa teve um pico aqui em 2017, veio caindo e já há 2 anos ela encontra uma relativa estabilização. E o que eu falei para vocês é que, apesar de estável, a taxa de desocupação no Brasil, ela conta muito com geração de trabalho informal. A informalidade, enquanto a taxa de desocupação se mantém estável, a informalidade aumenta muito no Brasil. Tá certo? Inclusive a cidade do Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, é a que tem o maior índice de informalidade entre todas as regiões metropolitanas do Brasil. Tá certo? Deixa eu mostrar de novo para vocês aqui, ó. A gente tem de 2013 para cá, 7 anos, né, uma variação significativa nos índices de desemprego do Brasil, né? Ele cai aí, ele sai, né, de algo abaixo de 7% e chega até aqui a 13%, né? É quase o dobro, uma variação muito grande. Isso gerou uma turbulência política enorme e que levou, no meio do caminho aqui, ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Tá? Bom, esse gráfico aqui, ele dá uma visão muito bem acabada do como foi o comportamento da população brasileira pelos setores de atividade ao longo do tempo. Então, ó, você sai aqui de 70% da população que trabalhava ainda no setor primário, ou seja, na agricultura, na pecuária, isso lá na década de 40. Reparem, de cada 100 brasileiros na década de 40, 70 ainda trabalhavam no campo. Aí esse número vem despencando até chegar algo em torno de 20% em 2001. Hoje esse número é bem menor. O setor terciário, ele vai ao contrário, né, ganhando cada vez mais empregados, chegando a algo em torno aí de 60%. Garanto a vocês que hoje esse número também é bem maior. E a indústria brasileira cresce até a década de 1980, mas depois vai caindo devagarzinho, mantém uma leve queda, justamente por conta da modernização do processo industrial, né? A substituição do homem por máquinas. Então percebam, só para a gente poder arrematar esse gráfico aqui. Ao longo do tempo, o setor terciário, que é comércio, serviços, lazer, turismo, entretenimento, ele foi abarcando, foi crescendo e abarcando cada vez mais população. Enquanto isso, o setor primário ele foi despencando por conta da modernização agrícola, por conta do aumento da concentração fundiária. Tá? Isso vai gerar um forte êxodo rural, a gente vai ver isso na semana que vem. E enquanto isso, a indústria, que vem numa ascensão interessante até a década de 1980, que é exatamente quando a gente diz que houve a chamada década perdida, né? Pelo menos do ponto de vista industrial, percebam que a partir daqui o nível de geração de emprego na indústria vai caindo. E isso também tem a ver com o processo de modernização e a substituição do homem por máquinas. Atualmente, vamos mostrar aqui um dado mais atual. Olha como é que se comporta, tá? Esse dado é de 2019, tá? Se liga. Eu quis mostrar aquele gráfico antes porque ele dá uma visão um pouco mais ampla, né? Um pouco mais bem acabada do século XX inteiro. Esse gráfico que eu estou mostrando aí agora, ele já é de dados recentes, 2019, tá? Então se liga, a população economicamente ativa do Brasil está girando em torno de 105 milhões de pessoas, a PEA, tá? A população ocupada, algo em torno de 91, quase 92 milhões de pessoas. Tá? Ou seja, já dá para perceber aí o número de desocupados no Brasil, algo em torno de 13 milhões de trabalhadores. Empregados no setor privado com carteira assinada, cerca de 33 milhões de pessoas.
Agora é que o bicho começa a pegar, porque se liga, empregados no setor privado sem carteira assinada, olha a informalidade começando a aparecer. 11 milhões de pessoas. Trabalhadores, olha para essa última linha aqui agora, trabalhando por conta própria, quase 24 milhões de trabalhadores. E por último, o trabalhador doméstico. Se a gente somar essas três categorias de trabalhadores, nenhuma delas com carteira assinada, a gente chega ao número de 40 milhões 982 mil, ou seja, 41 milhões de brasileiros vivendo na informalidade, tá? Vivendo do trabalho informal, sem registro, sem carteira assinada, sem a segurança das regras das leis trabalhistas. Tá certo? Então, como eu estava dizendo para vocês, acontece um fenômeno no mercado de trabalho do Brasil, que é esse fenômeno da terceirização e, mais especificamente, da informalização, tá certo? Que, a grosso modo, o pessoal também chama de uberização, né? Fazendo a referência aí ao motorista do Uber, tá certo? E esse quadro todo, né, com dados absolutamente recentes, 2019, do ano passado, tá? Mostra a quantidade de trabalhadores informais no Brasil em comparação com a nossa população economicamente ativa, né, que é de 105 milhões de pessoas. Se a gente for comparar com a população ocupada, dá algo em torno aí de 45%. Né? Se a gente for comparar com a população economicamente ativa, vai dar algo próximo de 40%. Então é muita gente, né, trabalhando sem segurança, trabalhando sem a garantia da carteira assinada. É o processo aí de precarização do emprego que a gente está vendo acontecer em todos os setores da economia. Tá? No setor terciário grita mais, mas por quê? Porque tem o camelô, porque tem a informalidade no setor terciário, ela é mais visível, mas a informalidade também está presente nos setores primário e secundário, cada vez mais. Tá? É uma tendência do mercado atual de trabalho no Brasil, tá? No mundo e no Brasil. Bom, dito isso, vamos olhar o nosso Índice de Desenvolvimento Humano. Com certeza vocês já ouviram falar desse indicador. Daqui a pouco eu mostro para vocês como ele é montado. Eu separei aqui, são 188 países, né, que, na verdade, fornecem dados para a gente poder montar o IDH. Não dá para mostrar todos, então eu peguei os 10 primeiros e os 10 últimos, ok? Primeiro, há muitos anos, é a Noruega, depois vem a Austrália, Suíça, Dinamarca, Holanda, Alemanha, Irlanda, Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia, ambos empatados aqui, tá certo? Surpreende a presença de alguns países aqui, sobretudo os Estados Unidos, tá certo? Porque a gente sabe que os níveis de pobreza nos Estados Unidos são grandes, sobretudo entre latinos, negros, tá? Mas como os números do IDH são médias, tá? Na média acaba que os Estados Unidos sobem bastante. Por outro lado, os piores IDHs do mundo estão exclusivamente na África, tá? Saindo de Guiné-Bissau, tá? Chegando até Níger, o mesmo Níger que a gente viu lá como sendo a maior taxa de fecundidade do mundo. E o Brasil, eu coloquei esses 10 primeiros e os 10 últimos aqui, justamente para nós fazermos a comparação com o Brasil. O Brasil tem um IDH hoje de 0,761, o que é um IDH considerado alto, por incrível que pareça, e que nos dá a 79ª colocação no Índice de Desenvolvimento Humano. Tá? A gente fica atrás, inclusive, de alguns países aqui da América do Sul, como o Uruguai, como o Chile, como a Argentina. Bom, o Índice de Desenvolvimento Humano ele varia de 0 para 1, tá? Como vocês já devem saber. Quanto mais próximo de 0, pior. Quanto mais próximo de 1, melhor. E o indicador ele é montado da seguinte maneira. Ó. Primeiro, a esperança de vida ao nascer, o que indica uma vida saudável. Né? Se eu tenho uma expectativa, uma esperança de vida maior, isso significa que eu tive uma vida melhor, pelo menos em tese, né? Uma vida melhor, mais saudável.
um nível de vida digno. E esse nível de vida ao qual ele se refere aqui é uma questão financeira. É daí que entra um outro indicador, que é o PIB per capita. Tá? Então, olha só. Eu vou juntando os dados para montar um indicador. Esperança de vida ao nascer, tá? PIB per capita, PIB por cabeça. Olha aqui a explicação dos Estados Unidos aparecerem entre os 10 primeiros. Você faz uma média do PIB per capita nos Estados Unidos, eles vão lá para cima. E o último aqui, nível de conhecimentos, que é a escolaridade, ó, o índice e o grau de instrução. Então eu junto o índice de esperança de vida, índice do PIB e grau de instrução, eu chego no IDH. Eu chego no Índice de Desenvolvimento Humano, tudo bem? Esses dados eles são fornecidos pelos países, então é por isso que o grau de subjetividade, como eu falei, é muito grande. Existem alguns critérios. Um índice muito alto é aquele que varia de 0,8 para 1, é a galera que está lá no topo da pirâmide, no topo do quadro, né? Um índice médio está entre 0,55 e 0,8. O Brasil tem um índice alto, como vocês viram, né? 0,79. Por conta disso, o índice do Brasil é considerado alto. E a gente tem o índice muito baixo, né? Que é até 0,55. Tá certo? Que é a maior parte dos países africanos, a maior parte dos países da América Central e do Sul e do Sudeste da Ásia. Certo? Só para lembrar de novo, o Brasil, ó, tá? Eu falei 0,79, né? Viajei, é 0,761. 79 é o nosso ranking, né? A nossa posição no ranking do IDH, tá certo? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Sim. Esse IDH, ele, na verdade, do Brasil, ele é a resultante de muitos problemas que a gente mostrou aqui. O problema com a desigualdade de gênero, o problema com a desigualdade de raça. Tá? Há outros problemas que a gente já viu, a gente viu na semana passada na nossa live, com relação à desigualdade no Brasil. Tá, que é muito forte. A gente viu que praticamente 80% da população brasileira faz parte das classes C, D e E. Tá? Então a gente tem uma distribuição de renda muito ruim, tá certo? Que acaba nos levando a problemas ligados à expectativa de vida, tá? A grau de instrução, que é a educação, tá? E obviamente o PIB, né? Porque se os brasileiros ganham, a maior parte dos brasileiros ganha até no máximo algo em torno de R$ 8.000 por mês, tá? Que é o patamar da classe B, significa que o PIB per capita vai ser relativamente baixo. Tá? E isso nos leva a esse nível de IDH que nós temos, então, ou seja, há 78 países no mundo, tá? Com um índice de desenvolvimento humano com uma qualidade de vida melhor do que a do Brasil. Nos resta aí tentar trabalhar, fazer o que é possível, tá? Para chamar a atenção dessas coisas, para ver se o nosso nível de desigualdade diminui, para ver se o nosso nível de escolaridade aumenta, para ver se a gente consegue aumentar a nossa expectativa de vida e ter uma população, uma sociedade mais saudável, no final das contas. Tá? Senhores, ficamos por aqui. Até semana que vem, até segunda-feira que vem, com os movimentos migratórios no Brasil. Grande beijo a todos.